Interkaifeck, uma pequena fazenda isolada no interior da Baviera, Alemanha, se tornou palco de um dos crimes mais brutais e misteriosos da história criminal europeia. A história, embora tenha ocorrido em 1922, até hoje ecoa como uma cicatriz aberta, um caso sem solução que continua a assombrar investigadores, escritores e curiosos. Mas para entender a dimensão do que aconteceu naquela noite fria de março, é preciso mergulhar no contexto da fazenda, de seus habitantes e dos eventos estranhos que antecederam o massacre. Imagine uma propriedade solitária, rodeada por florestas escuras, a quilômetro de distância das vilas mais próximas. Um lugar que, em dias de neblina, parecia se perder em um manto cinzento de silêncio e isolamento. Era ali que vivia a família Gruber-Gabriel, composta por Andreas Gruber, um homem rígido de 63 anos, sua esposa Casilia, já com 72 anos, a filha viúva Victoria Gabriel, de 35 anos, e os dois filhos dela, a pequena Casilia, de apenas 7 anos, e o bebê Joseph, com apenas 2 anos. A rotina da casa era completada por uma empregada, que vivia com a família. No entanto, a funcionária anterior havia pedido demissão meses antes, alegando que a casa era assombrada e que ouvia passos no sótão quando todos dormiam. Um detalhe que, à época, pareceu superstição, mas que mais tarde se tornaria parte do quebra-cabeça sinistro. Interkaifeck não era oficialmente um distrito, nem um vilarejo, mas sim o nome popular dado àquela propriedade isolada. Construída por volta de 1863, a fazenda carregava o peso de décadas de trabalho árduo e histórias familiares complicadas. E como muitos lugares afastados, estava envolta em segredos. Entre eles, um dos mais sombrios, rumores insistentes de que Andreas Gruber mantinha uma relação incestuosa com sua filha Victoria, algo que já havia, inclusive, sido discutido em tribunal anos antes. E a criança mais nova, Joseph, supostamente poderia ser fruto dessa relação proibida. Os cochichos do vilarejo falavam mais alto que qualquer prova oficial, mas o estigma pairava sobre a família. Nos meses que antecederam os assassinatos, o que já era estranho se tornou perturbador. Andreas encontrou rastros na neve que vinham da floresta em direção à fazenda, mas que não mostravam saída. Como se alguém tivesse entrado e decidido permanecer ali, espreitando. Pouco depois, um jornal de Munique foi encontrado na propriedade, embora ninguém da família assinasse ou recebesse aquele título específico. Nem mesmo os vizinhos conheciam alguém que o lesse. Para Andreas, aquilo era um mistério incômodo. Além disso, chaves da casa desapareceram misteriosamente, como se alguém tivesse acesso privilegiado à residência. E à noite, quando tudo parecia em silêncio, passos ecoavam vindos do sótão. Andreas revistou a casa diversas vezes, mas nunca encontrou nada. Mesmo assim, recusou-se a pedir ajuda à polícia. A pequena Casilia, de 7 anos, chegou a comentar com colegas de escola que sua mãe havia fugido da casa após uma briga e foi encontrada depois na floresta. A menina também relatou ver constantemente um homem de bigode observando a fazenda da beira da mata, imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Detalhes que, para crianças, poderiam ser fruto de imaginação, mas que, diante do destino da família, ganharam um peso macabro. Na sexta-feira, 31 de março de 1922, o clima parecia comum para os vizinhos. A nova empregada, Maria Baumgartner, havia acabado de chegar para assumir seu posto. Sua irmã a acompanhou até a fazenda. Passou algum tempo ali e foi embora pouco depois, sem imaginar que havia sido a última pessoa a ver a família Gruber-Gabriel com vida. Naquela mesma noite, em algum momento entre o cair da escuridão e as primeiras horas da madrugada, o inimaginável aconteceu. Os relatos posteriores da investigação sugerem que os 4 membros adultos foram atraídos um a um até o celeiro. Talvez tenham ouvido barulhos no estábulo, talvez algo tenha chamado sua atenção. O que importa é que, sozinhos e indefesos, foram emboscados e mortos com uma enxada. Os golpes foram brutais, direcionados à cabeça, numa fúria silenciosa que não deu chance de defesa. Victoria, Andreas, sua esposa Casilia e a pequena Casilia, de apenas 7 anos, tombaram entre a palha do celeiro. O assassino,
ou assassinos, não pararam ali. Voltaram-se para dentro da casa e mataram Maria Baumgartner em seu quarto. Por último, o pequeno Joseph, ainda deitado em seu berço. O detalhe mais horrível revelado pela autópsia foi que a menina Casilia não morreu imediatamente. Gravemente ferida, ela permaneceu viva por horas, arrancando tufos de seu próprio cabelo enquanto agonizava ao lado do corpo da mãe. Essa imagem, congelada nos relatórios policiais, talvez seja uma das mais angustiantes de todo o caso. Mas o que torna Interkaifeck ainda mais perturbador é o que aconteceu nos dias seguintes. O crime só seria descoberto 4 dias depois, em 4 de abril. Nesse intervalo, alguém continuou vivendo na fazenda. O gado foi alimentado, pão foi consumido, carne foi cortada da despensa. Vizinhos relataram ver fumaça saindo da chaminé durante o fim de semana. Como se o assassino tivesse decidido habitar a cena do crime, conviver com os corpos e assumir o espaço da família que havia exterminado. Quando os vizinhos finalmente entraram na propriedade, a cena era digna de um pesadelo. Corpos empilhados no celeiro, rostos desfigurados, sangue seco misturado à palha. Dentro da casa, a empregada morta em seu quarto e o bebê sem vida no berço. A brutalidade do crime não deixava dúvidas. Aquilo não havia sido um simples ato de violência, mas sim algo calculado, frio e ao mesmo tempo irracional. A investigação inicial, conduzida pela polícia de Munique, foi um desastre. A cena do crime foi contaminada rapidamente. Curiosos entraram, mexeram em corpos, cozinharam na cozinha da fazenda, caminharam por toda parte. A arma do crime, uma enxada, não foi encontrada de imediato. Apenas mais tarde, escondida no sótão, junto de outros objetos. Os corpos foram submetidos à autópsia ali mesmo, no celeiro. Os crânios foram separados e enviados a Munique para análise mais detalhada. Esses crânios, porém, nunca mais foram encontrados. Acredita-se que tenham sido destruídos durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Para os descendentes, nunca houve sequer a chance de um enterro completo. Com a brutalidade do crime e a falta de pistas claras, começaram as especulações. Teria sido um ato de vingança. Seria um ataque de alguém próximo, movido por ressentimento, paixão ou ciúmes. Ou, mais sinistro ainda, poderia ter sido obra de um estranho que se escondia na fazenda, aguardando o momento certo para atacar. O isolamento de Interkaifeck permitia todas essas hipóteses. Enquanto a Alemanha rural tentava entender como uma família inteira poderia ser assassinada em sua própria fazenda sem que ninguém tivesse ouvido nada, os rumores cresciam. O caso não era apenas um crime, mas um símbolo de mistério, medo e fragilidade em uma época em que comunidades acreditavam estar seguras em suas rotinas agrícolas. E assim se iniciava uma das investigações mais confusas e frustrantes da história criminal alemã. Um crime com 6 vítimas, dezenas de suspeitos e nenhuma resposta definitiva. O enigma de Interkaifeck apenas começava. Quando os corpos foram encontrados e a notícia do massacre se espalhou pelas aldeias vizinhas, o choque foi imediato. A polícia de Munique, ainda pouco acostumada a lidar com crimes de tamanha brutalidade em áreas rurais, chegou ao local em 5 de abril de 1922. Mas, desde o início, a investigação se mostrou confusa, desorganizada e marcada por falhas que comprometeriam para sempre a busca por justiça. A cena do crime estava contaminada. Curiosos, vizinhos e até mesmo parentes haviam entrado na fazenda antes da chegada oficial das autoridades. Alguns chegaram a mover corpos, outros cozinharam refeições dentro da cozinha da família assassinada, enquanto parte do gado foi alimentado por terceiros. Essa ausência de isolamento inicial apagou pistas cruciais, impossibilitando a reconstrução fiel do que realmente havia acontecido naquela noite. A arma do crime, uma enxada, só seria encontrada dias depois, mal escondida entre fardos de feno. Os investigadores logo perceberam que o caso estava longe de ser simples. Não havia sinais de roubo. Dinheiro e objeto de valor permaneciam intocados, o que eliminava, em parte, a hipótese de assalto. As mortes haviam sido meticulosas, como se o agressor conhecesse a rotina da casa. Além disso, o detalhe mais aterrador:
Alguém havia permanecido no local após os assassinatos. O gado estava alimentado, o pão tinha sido cortado, e vizinhos viram fumaça saindo da chaminé. O assassino não apenas tirou vidas, mas também ocupou o espaço, vivendo entre os cadáveres. Para os investigadores, esse comportamento era perturbador e revelava uma mente fria, organizada e possivelmente obcecada pela família. Logo surgiram os primeiros suspeitos. Um deles era Lawrence Klittenbauer, vizinho e conhecido da família. Ele tinha uma relação controversa com Victoria Gabriel. Chegou a ser apontado como o pai do pequeno Joseph, embora nunca tenha sido provado de forma definitiva. Alguns moradores acreditavam que Victoria cobrava pensões dele, o que poderia ter gerado rancor. Além disso, Klittenbauer foi um dos primeiros a entrar na cena do crime, e seu comportamento chamou a atenção. Em vez de mostrar repulsa ou medo, parecia agir com naturalidade, até mesmo mexendo nos corpos e no ambiente sem hesitação. Para muitos, isso era prova de envolvimento. Para outros, era apenas o reflexo de um homem prático, tentando ajudar em meio ao caos. Outro alvo das investigações foi um ex-soldado chamado Carl Gabriel, marido de Victoria. Oficialmente, ele havia morrido na Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas rumores diziam que sua morte nunca fora confirmada. Alguns vizinhos acreditavam que Carl havia retornado em segredo, tomado por ciúmes ao descobrir o suposto incesto ou a vida amorosa de Victoria, teria cometido os assassinatos. A teoria parecia saída de um romance sombrio, mas ganhou força justamente pelo clima de boatos que sempre cercou a família Gruber. No entanto, não havia qualquer evidência concreta de que Carl ainda estivesse vivo. A polícia também considerou a possibilidade de criminosos itinerantes. Em 1922, era comum que vagabundos, andarilhos e desertores da guerra vagassem pelo interior da Alemanha. A teoria era plausível, mas não explicava o detalhe perturbador de alguém permanecer na fazenda, cuidando dos animais. Isso exigia um conhecimento íntimo do local, algo improvável para estranhos de passagem. Com o tempo, a investigação começou a explorar a vida privada da família Gruber. O patriarca Andreas era conhecido por seu temperamento difícil, autoritário e agressivo. Já havia sido acusado em tribunal pelo incesto com Victoria, e essa mancha moral tornava o clã alvo de fofocas e rancores. Victoria, por sua vez, participava ativamente do coral da igreja e parecia, à primeira vista, uma mulher devota. Mas as tensões dentro da família eram notórias. Para alguns, o crime podia ter sido uma vingança contra Andreas. Para outros, um ato de alguém que nutria sentimentos confusos por Victoria. Um dos momentos mais estranhos da investigação foi quando os policiais decidiram exumar os corpos para análises adicionais. Os crânios das vítimas foram enviados a Munique para estudo, mas acabaram desaparecendo durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente destruídos em bombardeios. Isso deixou uma lacuna irreparável no caso, eliminando qualquer possibilidade de novos exames forenses no futuro. Com o passar das semanas, a polícia interrogou mais de 100 pessoas. Nenhuma confissão surgiu, nenhuma evidência definitiva foi encontrada. Os investigadores se dividiam entre teorias contraditórias, e a imprensa explorava cada detalhe macabro, transformando Interkaifeck em um espetáculo de horror que fascinava a população. O medo se espalhou pelas aldeias vizinhas. Muitos acreditavam que um assassino poderia estar à solta, espreitando outras famílias isoladas. Ao mesmo tempo, crescia a sensação de que o assassino tinha motivos pessoais, talvez ligados a segredos inconfessáveis da família Gruber. O mistério da paternidade de Joseph, os boatos de incesto, as disputas financeiras com vizinhos, tudo era combustível para teorias. Mas, no fundo, ninguém conseguia juntar todas as peças de forma convincente. O caso, que começou com um massacre brutal de 6 pessoas, estava se transformando em uma investigação caótica, onde a falta de provas sólidas e os erros iniciais condenavam qualquer chance de solução rápida. Interkaifeck já não era apenas um crime, mas uma lenda sombria que começava a escapar da lógica policial e a se firmar no imaginário coletivo como um enigma insolúvel. Com o passar dos anos, o caso Interkaifeck não desapareceu da memória coletiva. Pelo contrário,
À medida que novas gerações cresciam ouvindo histórias sobre a fazenda amaldiçoada, o crime foi ganhando contornos de mito. Ainda assim, investigadores amadores, jornalistas e até policiais aposentados continuaram a revisitar o enigma, buscando aquilo que parecia inalcançável: uma resposta definitiva. Uma das linhas de investigação mais persistentes voltou-se novamente para Lawrence Schlittenbauer. Décadas depois, pessoas que participaram da busca inicial ainda se lembravam de seu comportamento estranho. Alguns afirmaram que ele parecia saber onde os corpos estavam antes mesmo de procurarem, como se tivesse informações privilegiadas. Outros comentavam sobre a frieza com que ele mexeu nos cadáveres. Ainda mais, havia a questão de sua relação íntima com Victoria e a disputa sobre a paternidade de Joseph. Para aqueles que acreditavam nessa teoria, o crime teria sido motivado por ciúme, raiva ou vingança contra a família Gruber. No entanto, Schlittenbauer nunca foi oficialmente acusado e morreu em 1941 sem confessar nada. Outra teoria ganhou força entre estudiosos modernos: a de que o massacre foi cometido por mais de uma pessoa. O argumento se baseava na logística do crime. Matar 6 pessoas em sequência, sem que todas reagissem ao mesmo tempo, parecia improvável para um único assassino. Além disso, o fato de alguém permanecer dias na fazenda, alimentando o gado e usando o fogão, exigiria coragem e disciplina incomuns. Talvez fossem 2 cúmplices, ou até um pequeno grupo. Mas a grande questão permanecia: quem teria um motivo tão poderoso para aniquilar uma família inteira? Nos anos 1950, a polícia bávara revisitou o caso. Novas técnicas de investigação forense estavam surgindo, e havia esperança de que alguma evidência esquecida pudesse trazer luz. Foram entrevistadas pessoas que ainda viviam na região e que tinham memória dos fatos. Contudo, as provas materiais já haviam se perdido, os crânios das vítimas estavam desaparecidos e a cena do crime fora destruída. A fazenda Interkaifeck, abandonada após o massacre, foi demolida em 1923, apenas um ano depois dos assassinatos, e no lugar ergueram-se apenas cruzes. Mais tarde, uma capela memorial. O rastro físico da tragédia havia desaparecido, restando apenas documentos e testemunhos fragmentados. Outra vertente investigativa se concentrou nos rumores sobre o retorno de Carl Gabriel, o marido de Victoria, dado como morto na Primeira Guerra Mundial. Alguns veteranos afirmaram nunca ter visto seu corpo, e teorias surgiram de que ele poderia ter sobrevivido, desertado, anos mais tarde, retornado para vingar-se da esposa ou da família. Era uma hipótese alimentada pela imaginação popular, mas, sem registros oficiais de sua sobrevivência, foi considerada improvável. Ainda assim, o mistério em torno de sua figura ajudou a alimentar a aura fantasmagórica do caso. Entre os estudiosos contemporâneos, uma das análises mais intrigantes é a de que o crime pode ter sido motivado não apenas por questões passionais, mas também por ganância. A família Gruber possuía terras valiosas, e Victoria herdaria parte considerável delas. Alguns acreditam que a morte dela e de Joseph poderia ter beneficiado herdeiros indiretos, ou mesmo vizinhos interessados. Ainda assim, nunca foi encontrado indício de disputa legal ou transferência de propriedades que sustentasse esse cenário. Os debates também se estendem ao comportamento do assassino após o crime. O fato de ele permanecer na fazenda sugere não apenas frieza, mas também uma ligação psicológica com o local. Alimentar os animais, preparar refeições e até acender a lareira enquanto cadáveres estavam a poucos metros era um gesto perturbador. Alguns psicólogos criminais que revisitaram o caso nos séculos 20 e 21 interpretam esse comportamento como sinal de posse. O assassino queria ocupar o espaço da família, como se estivesse reclamando aquela fazenda para si, ainda que por poucos dias. Isso reforça a ideia de que o culpado não era um estranho, mas alguém que conhecia bem a rotina da propriedade. Apesar de todas as teorias, nenhuma foi confirmada. O caso foi oficialmente arquivado em 1955, embora a polícia tenha admitido, em relatórios posteriores, que acreditava saber quem era o culpado. Porém, sem provas concretas, a identidade jamais foi revelada. Essa declaração apenas aumentou o fascínio do público,
deixando a sensação de que a verdade esteve ao alcance, mas se perdeu no tempo. Hoje, Hinterkaifeck é lembrado como um dos crimes mais enigmáticos da história alemã. A pequena capela erguida no local se tornou ponto de peregrinação para curiosos, historiadores e até caçadores de fantasmas. O nome da fazenda entrou para a cultura popular, inspirando livros, documentários, peças teatrais e até teorias em fóruns da internet. Mais de um século depois, o caso continua sem solução, alimentando debates intermináveis. O silêncio da fazenda, quebrado em 1922 por gritos e violência indescritível, ainda ecoa simbolicamente. E talvez seja justamente esse silêncio, essa ausência de respostas, que torna Hinterkaifeck um enigma eterno, um lembrete sombrio de que nem todo crime encontra solução, e que certos fantasmas permanecem para sempre entre as sombras da história.